E agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu vou fazer a leitura do verso 30 ao verso 32 do capítulo 18 do livro de 1 Reis, mas eu vou expor todo o capítulo. Nós vamos tratar de todo o capítulo. Eu vou fazer a leitura só destes versículos. Então eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. A gente vai estar voltando na Bíblia constantemente nesse texto. E vou voltar. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, a partir do verso de número 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Senhor, nós lemos a tua palavra e estamos diante dela. E agora nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, assim como o Senhor já falou ao meu coração. Ministra a tua igreja aqui reunida, ministra ao teu povo que está aqui conectado, talvez assistindo ao vivo, quem sabe outros que se achegarão depois, mas que o Senhor, através do teu Santo Espírito, fale ao coração de todo aquele que ouvir esta palavra. O capítulo 18 do primeiro livro de Reis é uma passagem extremamente conhecida. É aqui que a gente vai ver Elias confrontar 850 sacerdotes idólatras. A gente escuta muito o pessoal falar Elias e os 400 ou os 450, mas é porque eram 450 sacerdotes de Baal e outros 400 que eram dedicados à deusa Aserá. Ou seja, Elias está num confronto espiritual, e aqui é uma das passagens mais dramáticas do Antigo Testamento, né? Tudo aqui é cheio de vida, é cheio de cores. Eu não sei você, eu quando estou lendo a Bíblia, eu costumo visualizar a passagem, como que eu vou formando aquela cena na minha mente, né? E por vezes eu chego a me emocionar. Por exemplo, eu estava lendo a história de José essa semana, fazendo a leitura que nós fazemos diariamente, e aí, lendo ali a história de José, quando José vai se revelar para os irmãos, eu tive que parar, já li a Bíblia mais de 20 vezes, já li aquela passagem não sei quantas vezes, mas eu me emociono, né? Porque parece que eu estou assistindo um filme, parece que eu estou ali vendo, eu tento visualizar, e aquilo, né, me emociona. E esta é uma das passagens que eu me emociono, porque ela é cheia de vida, ela é cheia de cores. Elias, nós vimos isso semana passada, ele surge do anonimato, se coloca diante de Deus, Deus chama Elias para o ministério, e o primeiro ato de Elias é diante do trono, é confrontando o rei. É falando que o rei é idólatra, que a nação está no caminho errado, é dizendo para o rei que precisa consertar e que agora, em nome de Deus, durante um tempo, não iria chover. Nós vamos ver que vai ser 3 anos e meio, mas ele só fala para o rei, né, não vai cair chuva, não vai ter orvalho, até a minha palavra, né, dirigida por Deus, e restaurar tudo isso. Elias, ele aparece desta forma, e agora, 3 anos e meio depois, sem chuva, o juízo de Deus caiu sobre a nação. Nós até apresentamos aqui o quadro, né, quando nós falamos a respeito aqui, o contexto político e religioso. Eu não vou repetir tudo aqui, mas o que nós vamos poder ver de forma geral? Se você não viu a mensagem semana passada, você entra, está lá no site, no canal da igreja no YouTube, né? Um período de sucessão de reis ímpios. Entra Jeroboão, coloca um poste ídolo agora no lugar do Senhor, e cada rei que vem sucedendo mantém a idolatria, até que chega Onri, e ele é pior do que todos os outros. Onri é o pai de Acabe, e Acabe consegue ser ainda pior.
volta aí na sua Bíblia, capítulo 16, verso 30 e 31. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ou seja, Acabe, além de manter a idolatria, além de manter um ídolo no lugar do Senhor, coloca agora dentro de Israel o culto a falsos deuses. Traz Baal, traz os Baalins, traz a deusa Aserá, traz Astarotes, um verdadeiro, literalmente, bordel de religião. Faz com que Israel se prostitua, porque é o termo que é usado. Quando nós nos voltamos para outros deuses, a Bíblia fala que nós estamos nos prostituindo. E é o que acontece. E aí Elias entra em cena, os profetas nesse período estavam sendo perseguidos, ou seja, reis ímpios, a idolatria, perseguição aos profetas de Deus. Você vai ver aqui que logo quando Elias está voltando, no início do capítulo de número 18, né, e ele encontra com um servo do rei, e o servo do rei chega até a falar: olha, eu salvei alguns profetas, porque eles estavam sendo perseguidos, Jezabel estava matando todo mundo, né? Eu salvei, eu os escondi, eu os alimentei. O período era triste, o contexto era muito triste, né? Era uma crise religiosa, uma crise política. 3 anos e meio sem chuva. Sem chuva não tem plantação, sem plantação não tem colheita, sem colheita não tem comida, sem comida é fome, sem chuva não tem água, é sede. Era uma crise, a crise acontecendo em toda a nação, inversão de valores. O rei manda procurar capim para os cavalos. O povo estava com fome, o povo estava com sede. O rei não estava preocupado em sustentar o povo, ele estava preocupado com os cavalos, com as mulas e os súditos. Bom, não importa. E aí quando Elias se encontra com Obadias, que estava indo, e o Elias fala para ele, fala assim: olha, vai lá e fala para o rei. Obadias está com medo, por quê? Os profetas estão sendo mortos, os homens de Deus estão sendo mortos, né? Obadias fala: não tem um lugar dentro de Israel, né, que Acabe não mandou te procurar. Quando eu chegar e falar que eu te vi, e ele vai chegar, você vai sumir de novo, quem vai morrer agora sou eu. E Elias fala: não, vai porque eu estarei lá, né? Era um período de abuso de poder. Se você der uma olhada no capítulo 21 do primeiro livro dos reis, Acabe se interessou por uma vinha, e o dono da vinha não queria vender. Jezabel manda matar Nabote. Para quê? Para que o rei pudesse tomar posse. Abuso de poder. Esse é o contexto aonde Elias é profeta. Percebem que o ministério de Elias não é um ministério fácil, né? O ministério de Elias é num tempo difícil, um tempo completamente deturpado. A religião estava deturpada, o poder estava deturpado, tudo tinha caído por terra. O reino havia sido dividido, Israel estava em frangalhos, uma sucessão de reinados ímpios, o povo afastado de Deus, as escrituras não tinham mais valor. E é o contexto onde surge Elias. E para complicar um pouco mais, Elias está nas tribos do norte, as 10 tribos do norte, aquelas que abandonaram Judá e Benjamim, aquelas que não quiseram continuar com Israel, aquelas que desertaram e logo de início já adotaram a idolatria e nunca mais voltaram. Algum tempo aqui depois, eles vão ser definitivamente destruídos, conquistados pela Síria, e nós não vamos ter mais notícia das 10 tribos do norte. Só vão aparecer de novo lá no livro de Apocalipse, que é quando Jesus voltar, que vai falar novamente das tribos, porque elas vão se extinguir. Percebe para onde que o pecado leva?
Percebe que quanto mais nós, a cada passo que nós damos contrário a Deus, mais Deus se distancia de nós. Quanto mais nós nos afastamos, é como que se nós dessemos um passo para lá, Deus desse 10 para o outro lado. Um abismo chama outro abismo, um pecado leva a um pecado ainda mais grave, um abuso leva a outro abuso ainda pior. E é o contexto onde está Elias. E é por isso que Elias, ele quando chama agora, ele envia, verso de número 20, ele envia mensageiros para Acabe, e ele fala para Acabe, traga os filhos de Israel, ajunte os profetas no Monte Carmelo. Elias, ele sabe que o confronto não vai ser fácil. Se você voltar aí no verso de número 19, ele vai dizer, são 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel, é Aserá. E Elias está sozinho. De um lado está Elias, do outro lado está uma multidão. 1000 pessoas, 850 pessoas, você consegue imaginar quanta gente é? Dá para encher esse nosso templo, a galeria, umas 3, 4 vezes. E enche. E enche. E do outro lado, Elias. Mas acontece que se Deus proibiu que a chuva caísse sobre a terra durante 3 anos e meio, trazendo o juízo sobre o povo, durante 3 anos e meio, ele preparou Elias para esse momento. Se o juízo estava sobre a nação, Elias estava na escola. Elias estava sendo formado, estava sendo moldado, estava sendo preparado, porque antes de aprender a restaurar o altar, era preciso Elias aprender a ter coragem. Elias, ele profetizou nesse tempo, não era uma tarefa fácil. Os profetas eram mortos, Elias era jurado de morte, foi caçado em Israel durante 3 anos e meio e não acharam. Ser profeta no tempo de Elias era literalmente colocar o pescoço na forca. Hoje, na escola dominical, na classe preparatória para batismo, junto com os catecúmenos, nós tivemos uma conversa sobre vida cristã, e eu fiz a seguinte afirmação para eles: nós vivemos num tempo, num país que é uma bênção, porque nós não temos perseguição. Você saiu da sua casa, pegou a sua Bíblia, chegou aqui, ou você que ficou em casa, nós temos aqui a internet, nosso endereço é conhecido, nós estamos na principal avenida aqui, todo mundo que passa tem uma placa lá fora nos identificando, nós ocupamos um bom espaço, num lugar nobre, isso é uma bênção. Mas essa mesma liberdade que é uma bênção, ela é para nós também uma maldição. Porque como é muito fácil, parece que a gente não dá valor. Parece que a gente não se esforça. Se você... Certa vez eu hospedei na minha casa um refugiado sírio. Ele teve que fugir da Síria porque ele se converteu. E numa conferência missionária, ele ficou hospedado na minha casa. E uma das coisas que ele ficava, Dilma, uma das coisas que ele ficava assim, assustado, era porque no Brasil o pessoal falta ao culto. Ele falou: pastor, nós não conseguimos assimilar esse negócio. Porque quando nós podemos nos reunir nas filhas, não tem nada que nos impeça. E nós vamos para o culto sabendo que às vezes no culto eles podem invadir o culto e matar todo mundo, mas a gente está lá. Aqui muda o clima, estamos num período mais chuvoso, está muito quente, a gente tem uma boa desculpa, está vendo? Aquilo que é para nós uma bênção se torna uma maldição, porque a gente não dá valor, porque não custa tanto. No tempo de Elias era preciso ter coragem.
Elias tinha que ser corajoso para poder servir a Deus, para ser profeta de Deus, para entrar dentro do palácio, para colocar o dedo no nariz do rei e falar: olha aqui, seu rei, eu quero te dizer que eu estou aqui em nome de Deus, e Deus está vendo esse pecado, Deus está contemplando o seu desvio, e o juízo de Deus vai vir sobre o seu reino. Não vai chover, e eu estou te dizendo, Deus vai fechar os céus, não vai ter orvalho. Deus vai trazer juízo sobre o teu reino, sobre essa nação. E quem está te falando é um profeta do Senhor. Elias simplesmente estava arriscando a sua vida, Antes da gente poder pensar em restaurar o altar, porque é o tema da nossa mensagem desta noite, é preciso ter coragem para querer restaurar o altar. É preciso ter disposição. Outra coisa que nós vamos ver, Elias, durante esse tempo de deserto, ele também teve que aprender a depender de Deus. Ao contrário do que muita gente pensa, depender de Deus não é tarefa fácil. Você já teve que depender do Senhor? Ser, às vezes, provido por Deus, sustentado por Deus. Em 2019, eu estava pastoreando, eu fui... voltar um pouquinho antes, em 2017 eu recebi um convite para pastorear uma igreja em Brasília, e fui para a igreja de Brasília, E quando eu cheguei, eu ainda comentei com a minha esposa, assim: meu amor, nós estamos indo para a igreja dos nossos sonhos, Tinha tudo que eu sempre pensei que uma igreja deveria ter, Podia fazer uma série de coisas, uma série de atividades, mas havia uma série de coisas que precisavam ser corrigidas na igreja. Uma coisa é você ver a estrutura, a outra coisa é você ser o pastor. E o pastor tem que ir corrigindo rumos. E o pastor tem que, às vezes, ir confrontando certas situações. O pastor, às vezes, vê alguns erros e precisam ser tratados. E tem que ser tratado no púlpito. E, às vezes, o pastor tem que colocar dedo em ferida. E aí foram 2 anos de muito confronto. Muito confronto. Eu pregava contra o pecado e algumas pessoas falavam: isso é falso moralismo. Tentava acertar os rumos, não, porque isso aqui não é nem sermão expositivo. As pessoas já não querem mais ouvir o Evangelho. E aí, ao final desse tempo, eu decidi, junto com a minha esposa, que falei: não, nós não vamos continuar. Haveria uma eleição, decidimos não concorrer à eleição. Eu não sabia que viria uma pandemia em 2020. Tínhamos um convite para voltar para Minas, para uma outra cidade. Mas eu falei assim: Deus nos trouxe para cá, nós vamos fazer alguma coisa. E aí a ideia era: nós vamos plantar uma igreja. Vamos plantar uma igreja no Lago Norte. Uma senhora dispôs a casa, a gente estava tudo pronto, vamos começar o trabalho. Aí vem a pandemia, fecha tudo. E a ideia era: eu vou plantar a igreja lá, nós temos um recurso de reserva, eu vou complementar isso com Uber, e nós vamos plantar uma igreja. Veio a pandemia. E agora? Não dá para você começar uma igreja no meio da pandemia, você não pode nem reunir. Não dá para você ser motorista de Uber, colocando em risco a família. Ele não sabia o que estava acontecendo. 2020, não tinha salário, não tinha sustento. Não faltou absolutamente nada na minha casa. Nada. E eu não telefonei para ninguém. Final do ano passado, um amigo meu tem uma condição financeira privilegiada, quando ele ficou sabendo, ele ligou bravo para mim. Por que o senhor não me falou? Que o senhor estava nessa situação? O senhor tem liberdade comigo, o senhor podia ter falado. Eu falei: mas eu falei com meu pai. E o meu pai não deixou faltar nada. Porque eu coloquei diante de Deus, falei: Senhor, não vou pedir nada para ninguém. Se o senhor tem compromisso comigo, então o senhor vai, E não faltou. Muito pelo contrário. Deus manteve, Deus susteve. Chegou no final do ano, fui para a praia, com a família inteira. Por quê? Porque Deus abriu as portas. É preciso ter experiência com Deus, vida com Deus, crer em Deus. E Elias aprendeu a depender de Deus. Deus virou e falou: vai para o ribeiro de Querite e eu vou te sustentar. Todo dia o corvo vinha com um pedacinho de pão, um pouquinho de carne, de manhã, de tarde. Antes de restaurar o altar, você tem que ter coragem, você tem que aprender a depender de Deus. Vai para a viúva. Para quem exercer ministério sustentável? Não, é a viúva que vai te sustentar. Está
vendo? Antes de restaurar o altar, você tem que ter coragem. Você tem que aprender a depender de Deus. E você tem que aprender a confiar em Deus. Morre o menino da viúva. E agora? Bom, vamos orar. Volta lá no texto. Elias vai orar 3 vezes. 3 vezes. Senhor, volta a alma deste menino. Senhor, volta a alma deste menino. Senhor, volta a alma deste menino. Agora Elias está pronto. Ele aprendeu a ter coragem, ele aprendeu a depender de Deus, ele aprendeu a confiar em Deus. Antes de restaurar o altar, você precisa aprender lições junto com Deus. Você precisa se envolver com Deus. E aí chega o grande dia. Elias vai para o Monte Carmelo. Monte Carmelo era um monte de mais ou menos 600 metros, onde você tinha uma visão magnífica, inclusive do mar. E aí Elias chega lá em cima, e aí ele então lança um desafio para o povo. Por que vocês estão cocheando entre 2 pensamentos? Por que vocês estão divididos? Por que vocês não decidem? Querem servir a Deus? Então sirva a Deus. Querem seguir os ídolos? Siga os ídolos. Mas tomam a posição. O que nós percebemos nos nossos dias? Nós percebemos um povo que está dividido. Quer servir a Deus. Quer frequentar, quer estar ali, quer ler a Bíblia. Mas tem certas coisas que dá para negociar. Dá para namorar 1, 2, 3, 4, Deus não liga, né? Eu escolho, eu não preciso ir todo domingo, isso dá para assistir pela internet. Não, esse negócio de dízimo, isso é coisa do Antigo Testamento. Eu dou uma boa oferta, eu contribuo, dou uma oferta. E nós vivemos isso nos nossos dias. Pessoas que estão divididas, que não conseguem abandonar a igreja, porque se acostumaram, se tornaram religiosas, são religiosos. Então, mantém a sua religiosidade. Mas quando fala de pregar o Evangelho, quando fala de erguer a voz e confrontar o pecado, não. Hoje em dia, eu fico preocupado por uma série de coisas que está acontecendo. Hoje, enquanto eu estava dando uma revisada agora à tarde, eu entrei no YouTube, e aí apareceu lá para mim, uma moça, eu não me lembro nem o nome, não a conhecia, mas apareceu lá como crente e queria responder algumas questões. E aquele negócio me chamou a atenção, eu resolvi clicar. E aí eu descobri que a tal da moça tem mais de 1 milhão de seguidores, e respondendo questões bíblicas. E a pergunta que tinha para ela era: tomar anticoncepcional, tomar a pílula do dia seguinte é pecado? E como eu tenho estudado um pouco sobre a questão de anticoncepcionais, algumas coisas assim, porque eu vi uma matéria, eu estou me inteirando mais para poder falar, mas eu resolvi clicar. E ela é crente, criada na igreja. E a resposta dela quase me fez cair da cadeira, porque de acordo com ela, você não pode ter sexo antes do casamento. Ok, foi bem. Mas o casado pode tomar a pílula do dia seguinte, porque ele é casado. É abortiva! A pílula do dia seguinte é um aborto. 1 milhão de seguidores. O que isso me mostra? Aonde o povo está buscando instrução. Ela não é alguém da área médica, nem é alguém com grande conhecimento bíblico teológico. Ela mesmo fala que não é. Mas tem 1 milhão de pessoas que estão escutando ela dizer que não tem problema. É o tempo que nós vivemos, dividido entre 2 pensamentos.
Hã? E ela fala lá uns outros absurdos que não cabe aqui entrar, mas percebam, meus queridos, nós precisamos restaurar o altar, o nosso altar da adoração. Assim como Elias teve que restaurar o altar, nós somos chamados a restaurarmos o nosso altar. Mas antes de restaurar o altar, tem que ter coragem, tem que aprender a depender de Deus e tem que aprender a confiar em Deus. Do contrário, não haverá restauração de altar. E aí Elias lança o desafio. Aí Elias chama o povo e agora ele vai confrontar este povo. Ele então desafia, verso de número 21. Ele se chega ao povo, né? E aí diz: até quando? Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando nós vamos ficar divididos entre o mundo e Deus? O profano e o santo. Até quando? Nós estamos às portas da volta de Cristo Jesus. Eu creio que Jesus Cristo está voltando. Não tem como e ninguém pode colocar um prazo, uma data, um período. Isso é heresia. Mas a Bíblia diz que nós podemos olhar os sinais, e os sinais têm demonstrado que Jesus Cristo está às portas. Se você quer um, eu vou te dar um. A Bíblia diz que o Evangelho precisa ser pregado em todo o reino, que o Evangelho precisa ser pregado em todas as nações. O conceito de nações, do período de Cristo, o Evangelho já foi pregado em todas as nações. Sabe aquela famosa janela 1040? Aonde o pessoal coloca e fala assim: não, porque janela 1040, nós temos que alcançar a janela 1040. Janela 1040, ela foi alcançada ainda no primeiro século. Hoje estão afastados, né? Mas o Evangelho já foi pregado lá. O que falta? Falta só o arcanjo soar a trombeta. Por isso, nós estamos vivendo a última hora, os últimos tempos. Pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 10, pode levar a 100, isso não me importa. Mas o nosso Senhor está voltando. Nós estamos próximos. E é por isso que nós temos que restaurar o altar. Até quando? E Elias está ali, e ele não tem medo. Como eu disse, tem 850 feiticeiros, 850 servos do diabo. E Elias então diz para ele, assim: olha, tem 2 novilhos, escolham um, vocês são muitos. Então, prepara aí, podem fazer primeiro, né? Invoca o nome do vosso Deus, mas não coloca fogo. Vocês vão preparar o sacrifício. E o Deus que responder primeiro com fogo, será o verdadeiro Deus. E eles topam. Aí Elias fala: podem ir primeiro. Verso 26, eles tomam o novilho, preparam, invocam o nome de Baal, desde manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E aí o texto vai dizer que eles ficam manquejando, né? Você consegue ver isso até os dias de hoje. Se você olhar alguns rituais que acontecem naquela região, que eles têm que ficar rodando em volta de uma pedra, eles ainda ficam manquejando. Porque é uma forma, eles têm lá um ritual, eles têm lá um jeito, né? Então eles começam a fazer, eles começam a manquejar, eles começam a se movimentar ao redor do altar. Isso aqui é muito antes do Islã, mas já era a prática, né? E eles estão ali movimentando, né? E aí o verso 27, Elias zomba deles. Eu creio que Elias devia ser um sujeito muito bem-humorado e muito debochado, né? Porque quando você vê a zombaria de Elias, né? Elias chega a falar para eles: olha, clama em altas vozes.
Você consegue imaginar o que são 850 pessoas clamando? Né? Você já imaginou o barulho que eles deviam estar fazendo? Porque uma coisa, né, é juntar nós aqui, né, e começarmos a clamar. E se nós começarmos aqui a erguer as nossas vozes, nós vamos fazer um barulhão. Mas 850 pessoas estão lá clamando. E aí Elias pega e fala mais alto. Já devia ser um barulho ensurdecedor. E Elias fala, aumenta o volume. Porque ele é Deus. Talvez esteja meditando. Ou atendendo a necessidades. E é aqui que eu acho que Elias é debochado. Porque essa palavra, atendendo necessidades, ela quer dizer que ele está tirando a escória. Em algumas traduções, o entendimento é que ele estaria no banheiro, fazendo as suas necessidades, né? Evacuando os intestinos. Né? E Elias então falando assim, olha, talvez ele está no banheiro, está ocupado, está com dor de barriga. Né? Quem sabe ele foi viajar, foi dormir, e assim ele vai despertar. Elias sabia que ele não estava confrontando um Deus, porque não existe outro Deus, só há um único, só há um trono, só há um Deus, só há um Senhor, só há um Criador, só há um soberano. Elias está aqui confrontando eles e mostrando, eu não tenho medo. Eu falo o que eu tiver que falar a respeito dele, porque ele não pode fazer nada. Não pode atender a oração de vocês e não pode me prejudicar. E eles então continuam, eles clamam em alta voz, e agora eles começam a se retalhar com facas. Eles começam a cortar o próprio corpo. Eles começam a derramar o sangue deles, para que de alguma forma Baal pudesse ouvir. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Ninguém, além de Deus, pode ouvir uma oração. Ninguém, além de Deus, pode atender a um clamor. Ninguém, além do Deus verdadeiro, se ouve o clamor de um coração quebrantado e contrito. E Elias sabia disso. E aí quando chega o momento da oferta, né, Elias, ele toma agora e ele começa a apresentar. Ele se coloca diante de Deus. O horário era o mesmo horário da crucificação de Jesus. Quando encerra o clamor aos ídolos, e chega o momento da oferta de manjares, era o mesmo momento em que Cristo foi imolado na cruz. Isso não é uma coincidência. Era porque Jesus Cristo era o sacrifício perfeito. Jesus Cristo era aquele que se ofereceria de uma única vez por todas. Elias ainda não sabia. Elias só tinha uma promessa de que um dia o Redentor viria. Mas no momento aonde séculos depois o verdadeiro sacrifício seria colocado na cruz, Elias então começa a restaurar o altar. E para restaurar o altar, agora ele tem que saber aonde foi que houve a queda. Antes de restaurar o altar, nós precisamos ter coragem, aprender a depender de Deus, aprender a confiar em Deus. Mas para restaurar o altar de fato, a gente tem que saber aonde caiu. Sabe o que Elias faz? O reino está dividido. Elias junta 12 pedras. Porque Elias sabia que a divisão do reino não era vontade de Deus. Elias sabia onde estava a queda. Ele sabia que a nação tinha que estar unida para que o sacrifício fosse perfeito. Ele sabia que Israel era um só. Mesmo as tribos estando divididas, o Deus era único, o povo era único, era a descendência
de Israel que estava ali naquele lugar. Quando nós queremos restaurar o altar da nossa vida, a primeira coisa que a gente tem que aprender é: aonde foi que eu caí? Em que momento da minha vida a minha fé se esfriou? Quando foi que eu parei de orar? Quando foi que eu parei de buscar o conhecimento de Deus? Quando foi que eu parei de depender de Deus? Em que momento? O que me afastou de Deus? O que me levou para longe? Eu quero restaurar o altar da minha vida. Eu vejo às vezes pessoas que querem voltar, querem retomar o caminho, porque às vezes chega e fala: pastor, eu quero retomar a caminhada, mas eu não consigo. E a primeira coisa, se você quer retomar a caminhada, é se lembrar de onde você caiu, é saber o que te afastou. Se a gente fosse usar aqui o livro de Apocalipse, né, você voltar à prática das primeiras obras. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas Elias, ele vai restaurar o altar. O altar era o lugar do sacrifício. Era o ato principal do culto. Assim como aqui, o ato principal do culto é a exposição da palavra. Todo culto é para Deus. Todo culto é importante. Desde a primeira oração até a bênção que encerra o culto, tudo é importante. Mas a exposição da palavra é o ápice do culto. É o momento principal do culto. E é por isso que eu sempre viro para o pessoal que está conectado para falar: olha, abra sua Bíblia, acompanha conosco, tome as suas notas, tente se conectar mais aqui, evitar as distrações, porque nós estamos no momento máximo. Apesar de quem está aqui é um pastor pecador, falho, mas a palavra que eu vou ler, independente de mim, a palavra, ela é poderosa por si só. Mesmo se eu errar na prédica, mesmo se eu errar na exegese, mesmo se eu errar na homilia, o Espírito Santo é capaz de comunicar ao seu coração. O Espírito Santo pode tratar na sua vida, talvez na leitura do versículo. E Elias está no momento principal. É o momento da oferta, é o momento do sacrifício, era o local principal. E é por isso que ele tinha que restaurar o altar. Mas há uma coisa interessante: já havia um altar construído. O povo já havia usado um altar, que Deus não respondeu. Elias não toca naquele altar. Elias, ele nem olha para aquele lado. Porque, meu querido, não dá para reciclar. Não dá para aproveitar aquilo que está errado. Lembra quando Davi compõe o Salmo 51? E ele fala, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O verbo que Davi usa ali é o mesmo verbo de Gênesis capítulo 1. É o verbo barak, né? Só Deus pode usar este verbo. Só Deus pode conjugar este verbo. Porque o criar que Davi usa ali é criar sem aproveitar nada, né? Assim como no princípio Deus criou os céus e a terra, Ele do nada trouxe à existência. Barak é o verbo. O que Davi está pedindo no Salmo 51 é exatamente isso. Barak em mim, cria em mim, Senhor. Traz do nada, eu quero um coração novo, zerado. Eu não quero que o Senhor restaure o meu, eu não quero que o Senhor reconfigure o meu, eu não quero que o Senhor mude o meu, eu quero que o Senhor me dá um novo. É um novo, porque o meu está corrompido, o meu está caído, o meu, ele não tem conserto. Eu preciso de um novo, eu preciso de um coração igual ao do Senhor. Eu preciso desse novo coração. E é isso que Elias está aqui. Ele não quer compromisso com o altar caído, ele não quer compromisso com o altar dos ídolos, ele não quer compromisso, ele não quer nada do que vem do pecado. Ele fala, eu vou fazer o altar para o Senhor. E o altar para o Senhor, ele é novo. Ele começa a recolher as pedras, ele não sai cortando pedras. Se você olhar lá no Pentateuco, você vai ver que as pedras não podem ser talhadas por ferro. Elas têm que ser preparadas de forma única. Os profetas de Baal clamam à divindade pagã
e não recebem nada. Agora, para a gente restaurar, nós precisamos lembrar de onde a gente caiu. Mas não é para reciclar, é para voltar naquele ponto e começar do zero. E começar do zero. Certa vez, se assentou no meu gabinete uma jovem, e ela havia sido disciplinada há tempos atrás, porque ela havia caído em pecado com o namorado. E ela vira e fala: pastor, e agora? Eu estou arrependida. Eu quero voltar, mas eu não sou mais pura. Eu não sou mais virgem, pastor. E eu virei para ela e falei: minha irmã, se Deus te dá um novo coração, não é o ímã que vai fazer a diferença. Se você se arrependeu do seu pecado, se você está diante de Deus, você é mais pura do que muita jovenzinha da igreja, que nunca teve relação, mas sempre teve um namoro, que não estava de conformidade com o padrão de Deus. Se você está arrependida, não volte neste pecado. Nunca mais deixe um homem te tocar, até o dia do seu casamento. E você estará pura, virgem, restabelecida diante de Deus. E aí eu ainda brinquei com ela. Davi pediu para Deus criar um coração. Deus já criou o seu novo coração. Ele vai criar um novo ímã. Ele te purificou, porque o sangue de Jesus Cristo nos torna mais alvos do que a neve. E é isso que Elias está fazendo. Ele se lembra de onde caiu, mas ele permanecia fiel, era na promessa de Deus. Entenda, o povo, ele estava infiel. Quando Elias questiona, quando Elias os confronta e fala para eles: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Sabe o que o povo falou? Está lá, final do verso 21. O povo nada respondeu. O povo tinha medo de Baal e tinha medo de Jeová. Sabe aquela história? Você acende uma vela para o santo e a outra para o diabo, porque vai que um não gosta do outro. Eu vou ficar bem com os dois lados, porque qualquer coisa... E era aqui, o povo estava nesse mesmo sentido. Não, tinha medo de Baal, tinha medo de Astarote, tinha medo dos profetas, mas tinha medo de Jeová também. Não é uma relação de amor, não é uma relação de entrega. É uma relação de medo. Medo. E aqui, eles estavam meio assim, infiéis, adoravam a deuses estranhos, mas eles queriam também adorar o Senhor. E Elias sabia onde era o problema. Então, era preciso arrependimento. Antes de restaurar o altar, ou melhor, para restaurar o altar, é preciso se lembrar de onde caiu, e é preciso de arrependimento. Quando Elias estava preparando, assim que ele prepara, e ele pega o novilho, ele ia oferecer em holocausto, e isto é uma cena um tanto quanto forte, porque ele tinha que degolar aquele animal, partir o animal em duas partes. Uma parte era colocada virada para baixo, a outra parte virada para cima, as duas metades, uma para cima e a outra para baixo. Uma das partes, ela simbolizava o trato de Deus, e a outra a parte do homem. E quando o sacrifício fosse consumido, então se tinha prestado o culto a Deus. O desafio de Elias era um pouco mais complicado, porque ele não iria acender, ele ia colocar a lenha, ele preparou o altar, colocou o animal, colocou a lenha, e agora ele manda trazer água. Eu preciso lembrar que estava sem chuva, tinha que buscar água lá embaixo, tinha que descer o monte, 600 metros, e lá embaixo enche de água e traz. Elias ia oferecer um holocausto expiatório para o pecado. E aí ele manda
que os seus servos fossem e buscassem a água do alto do Monte Carmelo. E eles vão e derramam água, né? E derrama mais água, e derrama mais água, até que encheu, a água corria, versículo 34 e 35, encheu de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais, fazei-o terceira vez, e o fizeram. Corre lá embaixo, traz a água, corre lá embaixo, traz a água, 4 cântaros de cada vez, até a terceira, e a água corria ao redor do altar, e ela encheu também a água do rego, não havia como aquela lenha pegar fogo, era humanamente impossível. Elias queria mais do que o fogo dos céus, ele queria que o povo tivesse a certeza que aquilo só poderia ser consumido por Deus, e o arrependimento é isso. O arrependimento é quando nós nos reerguemos, é quando nós nos reconstruímos, e isso só é possível em Deus. Só é possível reconstruir a nossa vida, só é possível restabelecer o nosso altar, só é possível refazer tudo em nós, através da ação sobrenatural de Deus. Nós, por nós mesmos, temos prazer na prática do pecado, porque o nosso coração é inclinado para aquilo que é mal. A nossa carne não deseja, e é por isso que nós temos que nos quebrantar diante de Deus. É o poder sobrenatural do Senhor, é que traz arrependimento para dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, que nos convence da justiça, que nos convence do juízo e nos torna para o caminho. Por isso nós precisamos reconstruir os nossos altares de adoração, porque do contrário nós entristecemos o Espírito, e entristecendo o Espírito, ele vai se apagar em nós. E aí sempre tem o teólogo de plantão, pastor, ele vai ajeitar o óculos, empinar o nariz. Pastor, uma vez salvo, salvo para sempre. Pastor, não se perde a salvação. Amém? Concordo, eu sou calvinista. Mas isso não quer dizer que você tem que continuar na prática do pecado. Você que para o pecado morreu. Se a Bíblia diz que você pode apagar o Espírito, talvez é porque você não seja salvo. Se a Bíblia diz que você pode entristecer o Espírito, é porque as tuas ações podem entristecê-lo. Se a Bíblia fala a respeito da blasfêmia contra o Espírito, é porque pode chegar um momento em que a sua consciência se cauterize tanto que você negue o próprio Espírito. Entenda, meu querido, não é uma questão aqui teológica, é uma questão de vida com Deus, sustentada pela teologia. O verdadeiro salvo, aquele que é salvo para sempre, tem prazer no seu Senhor. Para sempre restaura o seu altar. Se lembra de onde caiu e sabe que está sujeito a quedas o tempo todo. Porque a palavra de Deus é a mesma que nos diz que aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. A certeza da salvação não nos isenta do chamado à santidade. A certeza de que o amor de Deus por mim é o mesmo e eterno, que Ele não tem alteração, que Ele não muda, que Deus me amou de tal maneira antes da fundação do mundo, e que continua me amando da mesma maneira nos nossos dias, e que me amará do mesmo modo quando Cristo voltar. Esta certeza não me isenta de me lembrar de onde eu me caio e de me arrepender diariamente. A restauração do altar fala da reparação das nossas atitudes. A reparação do altar fala da nossa mudança em Deus, de uma nova prática de vida, aonde a vontade de Deus reina em nós. E nós buscamos glorificar o nome do Senhor. E é isso que Elias está fazendo.
E é preciso, meus queridos, voltar para o primeiro amor. Lembra que eu falei isso aqui? Citando Apocalipse. Eu vou pregar em Apocalipse daqui a algum tempo. E quando eu estiver pregando, eu quero abordar bem, para a gente poder entender esse negócio da prática do primeiro amor. Mas é você voltar às mesmas atitudes, com o mesmo desejo, com a mesma paixão. É você estar fazendo para Deus exatamente aquilo que Deus te chamou para fazer, o tempo todo. Lembra-te, arrepende-se, volta. Eu não estou propondo que você se lembre da situação em que você caiu, mas você se lembrar da onde você caiu, aonde você parou de vigiar. Elias restaura o altar. Tome as 12 pedras, segundo o número das tribos, né? E aí, depois de tudo pronto, Elias faz uma das orações mais simples. Porque a oração de Elias é simples. No devido tempo, verso de número 36. Para se apresentar a oferta de manjares, no mesmo horário que Cristo foi crucificado, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que o povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. 2 versículos. E diz a Bíblia que o fogo desceu dos céus, que Deus ouviu a oração do servo, e que aquele fogo desce em cima do holocausto, e queima o holocausto, queima as pedras, a chama lambe o rego aonde estava aquela água, e Deus consome todo o holocausto. E aí sim, quando o povo viu tudo aquilo, o povo caiu o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E agora chega o momento do juízo. Vocês percebem que nós vivemos num tempo onde falar de justiça de Deus, do juízo de Deus, é algo que as pessoas não gostam muito de ouvir? As pessoas não querem muito ouvir sobre isso. Dizer que tal prática é pecado, que isto ou aquilo é contrário à palavra de Deus, dizer que tais atitudes precisam ser corrigidas, de que tal pregador ele é herege porque fala isso ou aquilo, que tal denominação segue por um caminho contrário às Escrituras e que tem que ser combatida. No nosso tempo politicamente correto, isso não pode. Elias manda agora pegar os profetas e manda passar a espada. Pastor, o senhor está dizendo que nós temos que matar os pecadores? Não. Outro tempo, outro testamento, outra submissão. Mas nós não temos comunhão com eles. Nós não nos assentamos com eles. Nós não vamos negligenciar o nosso chamado. Aquilo que é pecado vai continuar sendo chamado pecado. Aquilo que é heresia precisa continuar sendo chamado heresia. Aquilo que é contrário à palavra de Deus tem que continuar sendo mostrado que é contrário à palavra de Deus. Doa quem doer. O juízo de Deus virá. E Deus vai cobrar a atitude minha e sua diante dos pecadores. Nós não somos chamados para passar a mão na cabeça de pecadores.
Já viu aquele negocinho que o pessoal fala, né? Eles romantizaram. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso é heresia. Deus odeia tanto o pecado quanto o pecador. Aliás, a Bíblia diz que Deus os odeia com ódio consumado. O juízo de Deus é certo. Deus não tem prazer em quem está na prática do pecado. A Bíblia diz que Ele encobre o rosto, que Ele tapa os ouvidos. Deus odeia tanto o pecado quanto a prática dele. Deus odeia tanto quem pratica o pecado quanto quem defende a prática do pecado. Ou nós estamos junto com Deus, ou nós estamos contra Deus. Ou nós nos ajuntamos a Cristo, ou de Cristo nós espalhamos. O Senhor Jesus, num discurso muito mais pesado do que esse, começou a ouvir das pessoas: duras são essas palavras. E eu sei que as palavras que eu estou dizendo nesta noite são duras, mas não são minhas, são de Deus. Não é uma afirmação minha, é uma afirmação da palavra. Se nós queremos, de fato, termos o nosso altar reconstruído, então lembremos-nos de onde caímos. Busquemos no Senhor o arrependimento e voltemos às práticas das primeiras obras. Entenda, arrependimento não é emoção, não é um arrepio na espinha, não é uma lágrima que escorre pelo rosto. Arrependimento é decisão, é atitude. Tem muita gente que chora por causa do pecado e não se arrepende do pecado. Quer um exemplo? Eu te dou. Judas chorou amargamente, mas não se arrependeu. Esaú buscou lugar de arrependimento no seu coração, mas diz a Bíblia, não encontrou. Arrependimento, meus queridos, é uma decisão. O termo metanoia é mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de conduta, mudança de direção. Para que nós restauremos o altar, tem que ter arrependimento, tem que ter volta, tem que estar diante do Senhor. A igreja de Cristo nasce, cresce, vai se desenvolvendo, mas às vezes nós nos acostumamos com as situações e nós temos um problema de sucessão. Muitas igrejas históricas, fiéis no passado, poderosas no passado, fecharam as portas. As 7 igrejas de Apocalipse, não existe nenhuma delas, nem as que não receberam reprimenda. Sabe a igreja que trouxe a igreja presbiteriana para o Brasil? Nós não temos nem comunhão com eles mais, nem relação fraterna. A PCUSA apostatou da fé. A igreja americana que mandou um missionário para o Brasil. Igrejas na Europa fecharam as portas. Algumas venderam seus terrenos para o Islã. Outras viraram boates. Igrejas do período do grande avivamento inglês não existem mais. Eu não quero essa história para nós. Por isso meu discurso é duro. Para que nós possamos continuamente restaurar o nosso altar da adoração. E aí, verso 21 e verso 39, coloca para mim, só adiantar. Podem ler comigo? Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos?
Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo... Mas depois da ação de Deus, Elias já não fala mais nada. Mas a palavra ainda ardia no coração. O confronto ainda estava no coração deste povo. O que vendo, todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Que nós possamos voltarmos e retomarmos aquilo que foi dito no capítulo de número 17, que nós pregamos semana passada. Que nós nos disponhamos a sermos servos que Deus usa, que nos coloquemos na brecha, que tenhamos dependência de Deus, que sejamos moldados por Deus. E assim nós seremos usados pelo Senhor. E sendo usados pelo Senhor, nós vamos nos lembrar de onde caímos. Vamos ter lugar de arrependimento em nosso coração. E voltaremos à prática das primeiras obras. Que sejamos uma igreja fiel e constante para a glória do Senhor. Que nós possamos retomar, meus queridos. Estamos aí num processo de chamada da igreja para evangelismo. Você pode olhar, eu tenho trabalhado muito as trivialidades da fé aqui na igreja, desde o ano passado. O que eu mais tenho trabalhado com a igreja: prática de oração, jejum, santidade ao Senhor, né? Leitura da Bíblia. E esse ano, o foco é evangelização. Para que nós possamos anunciar o Evangelho e vermos vidas se rendendo ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Vamos orar.